Boa tarde, povo de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Estamos iniciando o segundo trimestre dessa lição. Ordenanças bíblicas, doutrinas fundamentais, imperativas aos cristãos para uma vida bem-sucedida e de comunhão com Deus. É o tema principal dessas 13 lições. Tá? E hoje nós vamos dar ordenança para crer e descer as águas batismais. Tá? Ordenanças para crer e descer as águas batismais. E o texto áureo está em Mateus 28, 19, que é uma ordenança também de Jesus. Qual foi a ordenança que ele deixou aí em Mateus 28, 19? Portanto, é uma conjunção, ide, ensinai todas as nações. Então ninguém pode ser batizado sem antes receber o ensino. O ensino vem antes do batismo. Então tem que ter ensino. Portanto, ide, ensinai. Depois que você ensinar, você vai batizar. Batizar em nome de quem? O batismo completo, ele tem que ter as 3 pessoas da Trindade. Se uma pessoa é batizada apenas em nome do Pai, o batismo não é válido. Se é batizado em nome do Pai e do Filho, o batismo não é válido. Agora, se é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse batismo é válido. Certo? Isso é muito importante a gente guardar. Durante a instrução de novos convertidos, que é um preparatório para o batismo, é que nós vamos ensinar as pessoas. Tá. Mas de qual batismo nós estamos falando? De que tipo de batismo nós estamos falando? Aspersão ou batismo por imersão? Qual batismo ou qual tipo de batismo nós estamos ensinando? Aspersão ou imersão? O batismo das igrejas tradicionais, pentecostais, é o batismo por imersão, que é chamado mergulho, imergir a pessoa na água. Esse é o batismo. Esse é o batismo ensinado pelas igrejas cristãs. Tá? E é o batismo que Jesus foi batizado. Certo? Muito bem. Então vocês vão batizá-las em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Na primeira parte da nossa lição, explicar que a salvação era para quem crê em Jesus. Tá, beleza. A salvação era para quem crê em Jesus. Tá, mas quem não crê? Também está na Bíblia. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Está lá no capítulo 3 do Evangelho de João, do verso 16 até o versículo 20. Você vai ver lá. 20 e 21. Está lá bem claro. Tá? Então a primeira parte da lição é exatamente explicar que a salvação é para quem crê. Tá. Todo mundo é forçado a batizar? Não. É de livre e espontânea vontade. Mas, deixando bem claro, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Talvez uma das grandes dúvidas que paira no ar por aí é:
Se Jesus voltar agora, nesse exato momento, e muitas pessoas não deu tempo de batizar, será que essas pessoas vão salvar? Se não der tempo dessas pessoas se batizar e passar pelas águas batismais, se Jesus vier agora, será que essas pessoas vão salvar? Essa também é uma pergunta muito importante. Você pode responder, eu já sei a resposta, mas você pode responder, tá, nos comentários dessa referida lição. Tá? Então tá aqui, ó, primeira parte. Agora, ore para que mais pessoas possam crer e descer as águas do batismo. O batismo nas águas é importante porque cresce, a igreja cresce, né? São mais pessoas agregadas à igreja. São as pessoas que se tornam membros das igrejas passando pelo batismo. Por isso é importante. Todos os anos a nossa igreja batiza pessoa. Eu me batizei há 42 anos atrás. Eu me batizei há 42 anos atrás. Tá? Na época do meu batismo, desceram as águas batismais 96 pessoas. Tá? Eu me batizei no dia 27/11 de 1983. Tem mais de 40 anos. 27/11 de 1983 foi o dia que eu batizei. Nesse dia, batizaram-se 96 pessoas. O batismo é importante, tá? Vai ajudar a igreja a crescer. Mas para que haja também batismo, tem que haver pregação da palavra. Tem que haver o ensino devocional da palavra. Tem que haver o ensino da palavra, tem que haver a pregação da palavra para que haja também batismo. Se não houver isso, não tem batismo. É muito importante. O batismo nas águas é um ato simbólico, importante para todos aqueles que decidem renascer na fé. O batismo simboliza o sepultamento. O que o batismo simboliza? Sepultamento. Mas eu estou sepultando o que no batismo? Sepultando o meu pecado. Sepultamento da natureza pecaminosa anterior, muitas vezes referida como velho homem. Então, eu estou sepultando o meu velho homem e renascendo em novidade de vida. Eu sou uma nova criatura a partir daquele momento. Paulo fala isso em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Portanto, agora, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. No capítulo 3 de Colossenses, da carta de Paulo aos Colossenses, Paulo diz assim, olha, portanto, se alguém já ressuscitou com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima, onde Cristo está sentado. Esse ressuscitar, Paulo está falando do batismo. Quando nós sepultamos o velho homem e nascemos em novidade de vida. Isso é muito importante. Tá? Ou o velho homem, o velho Adão. Além disso, ao emergir da água, o batismo simboliza também a participação na ressurreição de Cristo. Romanos 6, versos 3 e 4. Que indica que um compromisso, uma nova vida marcada pela transformação espiritual e pela adoção de um novo caminho guiado pelos ensinamentos de Cristo. Então está aqui a explicação bem exata. Então, a salvação é para quem crê, que é o tópico 1, onde ele vai dizer, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. A palavra crer, ela tem uma originalidade que no grego, tá? No grego, a palavra crer no grego, ela tem vários sentidos, tá? No grego, significa pisteu, que admite vários sentidos, entre outros ter fé em ou com respeito a uma pessoa, uma coisa, acreditar, confiar, especialmente confiar no bem-estar a Cristo, entregar. Então aqui está o preâmbulo da parte 1. Na parte 1,
Para se tornar filho de Deus, é preciso receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Para se tornar filho de Deus, tem que fazer o quê? Receber Jesus como Senhor e Salvador. Mas tem muita gente, mas eu já recebi Jesus, mas a pessoa não ainda é filho. Para ser filho, tem que tomar posse. Aí você vai lá para a carta de Paulo a Romanos, tá? Ele deixa bem claro um versículo muito importante. Se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como teu Salvador, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, então serás salvo. Para ser filho de Deus, você tem que fazer alguma coisa. Não é simplesmente ser, todo mundo é... Não, filho é criatura. Criatura. Depois que você aceita Jesus, se torna filho. Antes é criatura. Depois que você aceita Jesus, aí é filho. Tem muita diferença. Então tá aqui, ó. De acordo com a perspectiva cristã, a fé é o ato de crer, é o alicerce da salvação em relação em Deus. Em João 1, 12 e verso 13, é enfatizado que para aqueles que recebem e crê, é dado o poder de ser feito filho de Deus. Todos aqueles que recebem Jesus e crê. Então, para você se tornar filho, você tem que receber Jesus e crer. Tem 2 passos importantes para se tornar filho de Deus. Então, para se tornar filho de Deus, você tem que receber Jesus. Só isso? Não. Crer também, para se tornar filho. Então, nem todo mundo é filho, porque não recebe. É levantar a mão, isso aqui, ó. Eu aceito Jesus como meu Senhor. Tanto é quando se tem um apelo na igreja, tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador? Eu levantei a minha mão há mais de 40 anos atrás. Aí é que está a diferença. Tópico 2. Crer é confiar, conhecer, confessar e obedecer. Aqui ele vem trazendo um resumo, tá? Que crer é confiar, conhecer, confessar e obedecer. Para desenvolver uma fé genuína é essencial conhecer a palavra de Deus. Diz que o ouvir vem pela palavra. O ouvir vem pela palavra. Ou melhor, a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir e o ouvir é pela palavra. Aqui está bem claro, ó. Romanos 10, 17, ó. A fé vem pelo ouvir e o ouvir é pela palavra de Deus. Isso implica que a fé se fortalece e se aprofunda através da constante estudo e reflexão das Escrituras Sagradas. Se você for pegar algumas partes da Bíblia, muitas pessoas creram na palavra através de ouvir a palavra. Então alguém estava pregando e alguém ouviu e creu. A mulher samaritana foi um caso desse. E muitos outros que ouviu a palavra e creu. Eu ouvi a palavra e criei. E aceitei Jesus e me tornei filho. Então está aqui bem claro aqui, ó. Tá? Que é o tópico 1.2. Eu estou fazendo apenas o resumo, tá? 1.3, tá? Resumindo que domingo a gente estuda melhor na escola dominical. A parte 1.3, ó. Quem crê em Jesus não é condenado. Ô glória! Se você crê em Jesus, você não é condenado. Mas se você não crê, você já está condenado. Tá bem? A mensagem central da Bíblia é crer em Jesus, que é essencial para evitar a condenação. Então, para evitar a condenação, o que é preciso? Crer em Jesus. Crendo em Jesus, você evita a condenação. Você está
livre da condenação quando você crê em Jesus. Se você não crê em Jesus, filho, aqui a Bíblia é bem clara. A Bíblia não tem meio termo, a Bíblia não passa a mão em erro nem pecado de ninguém. É bem claro, se você não creu, já está condenado. Então, quem já está condenado, ou quem será condenado? Todos aqueles que não creem em Jesus. Infelizmente, é o que a Bíblia diz. Bem claro. Tá? Aí você tem referência lá em João 3,16 até o 19, né? Que é considerado o textuário da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, considerado por muitos como o texto de ouro da Bíblia Sagrada. Você tem referência também em Tito, Evangelho de Tito, capítulo 2, verso 11, que diz assim, olha, bem claro lá, tá? Em Tito 2, 11, ele fala também sobre a salvação, porque a graça de Deus foi manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Porquanto a graça de Deus se há manifestada, trazendo o quê? Vamos lá, o Evangelho de Tito 2,11. Porquanto a graça de Deus se há manifestada, fazendo o quê? Trazendo salvação a todos os homens. Tito 2,11 aqui, já tô com ele aberto aqui, ó. Evangelho de Tito, capítulo 2, versículo de número 11. Olha o que diz aqui para nós o texto aqui, ó. Ó. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Quem é a graça que se manifestou? Jesus. Ele é a graça que se manifestou. E o que é graça? Favor imerecido. Graça significa favor imerecido. Aqui, Evangelho de Tito, capítulo 2, versículo 11. Jesus já manifestou, então Jesus já trouxe a salvação. A obra da salvação já foi consumada na cruz do Calvário. Ela já foi, ela não será, ela já foi consumada. Essa obra já foi feita. Tá? Parte 2 da lição, nós vamos falar sobre o quê? Ressaltar o simbolismo do batismo. Praticamente na parte 1, nós falamos aqui o simbolismo do batismo, que é sepultar o velho Adão, sepultar o velho homem. Ei, se o velho Adão ainda está imperando na sua vida, é porque você não sepultou ele. É porque você não sepultou ele. Existe uma diferença entre muitos. Tem pessoas que acham bonito o negócio de tomar um banho na água. Tem pessoa que simplesmente tomou um banho na água, mas não sepultou o velho pecado. Ele continua fazendo tudo o que fazia antes. Rouba, fuma, mata, fala palavrão, fala mentira, não respeita ninguém, comete adultério. Por quê? Porque o velho Adão, a velha natureza, não morreu. Você simplesmente desceu as águas, mas o velho Adão não foi sepultado. Ele não morreu. É a mesma coisa que você tomar um banho e vestir a mesma roupa suada, suja. Ou seja, não adiantou nada. O que adianta você tomar um banho, passar aquele sabonete cheiroso, aquele perfume cheiroso, mas você vai vestir a mesma roupa. A mesma roupa suada, fedendo. Adiantou alguma coisa? Esse banho adiantou alguma coisa? Adiantou nada. Você vai ter que tomar um outro banho, tá? E trocar a roupa. Por quê? Você tomou um banho, mas a roupa fedida ficou do seu corpo. Ou seja, o cheiro continua, a mesma caatinga continua. Tá? Agora, outra coisa importante, não existe rebatismo. Quando que se faz um rebatismo? Vamos lá. Quando que eu vou fazer um rebatismo? É quando a pessoa é batizada somente em nome do Pai.
Existem igrejas que só batizam em nome do Pai. Aí o que ele tem que fazer? Eu tenho que dar uma instrução nova para essa pessoa e fazer nela o batismo correto, bíblico, que é em nome das três pessoas da Trindade. Quem são as três pessoas da Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. Lá no batismo de Jesus, as três pessoas estavam lá. Quando a multidão pergunta assim, onde está o Cordeiro de Deus? João 11, João capítulo 1, verso 29. João 1, 29. A multidão pergunta a João Batista, lá no Rio Jordão, onde está o Cordeiro de Deus? Jesus se aproxima de longe para ser batizado por João com a idade de 30 anos. Com a idade de 30 anos. João era aproximadamente 6 meses mais velho que Jesus. Então, quando Jesus foi para ser batizado por João, João ia completar aproximadamente 31 anos. Porque Jesus foi batizado com 30, então João tinha aproximadamente quase 31 anos de idade. Um detalhe importantíssimo aí, tá? Quando Jesus se aproxima do Rio Jordão, João Batista falou assim, ó, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali estava o Filho, que era Jesus. Quando Jesus foi imergido nas águas por João Batista, tá? O céu se abriu. Uma voz vinda de entre as nuvens falou assim, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ali estavam o Pai e o Filho e uma pomba que pousou sobre a cabeça de Jesus, o Espírito Santo. Portanto, no batismo de Jesus, a Trindade estava ali. Então Jesus ele foi batizado da forma correta. Esse é o batismo correto. Então, quando que eu posso rebatizar alguém? Quando a pessoa é batizada apenas em nome do Pai. Mas já aconteceu o caso desse, presbítero Edivaldo, já aconteceu o caso desse, em que tivemos que rebatizar alguém que era batizado apenas em nome do Pai. Agora, tem igrejas por aí, sem citar o nome de ninguém, que eles não aceitam o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que não aceitam? Eles não aceitam e rebatizam a pessoa de novo. Gente, uma pessoa que já é batizada nas águas por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não há necessidade de você batizar a pessoa de novo. Se a pessoa já foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por imersão e não aspersão, a pessoa não tem necessidade de ser batizada de novo. Não se pode batizar a pessoa de novo. A Bíblia diz bem claro, uma só fé, um só batismo. Mas que batismo é esse que a Bíblia fala de um só batismo? Que batismo é esse? Batismo por imersão. Não tem conversa. Parte 2, batismo, sepultamento de pecados. Isso falando praticamente lá atrás. Batismo vem do termo grego baptizo, que significa imergir, submergir e mergulhar. O batismo por imersão na descida das águas simboliza a morte do crente para o pecado ao sair da água, a ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus. Aqui está a explicação. Então a palavra baptizar. Tá, tem um outro detalhe muito importante. João era chamado de João Batista, mas Batista era o seu sobrenome? Ou foi dado o sobrenome dele de Batista porque ele batizava? Foi dado a ele, tá, o codinome ou apelido de Batista porque ele batizava a pessoa. Mas hoje muitas pessoas têm o nome de Batista. Tem. Exatamente. Tem João Batista, tem Antônio Batista, tem Francisco Batista. Mas João lá era apenas João. Recebeu o codinome lá de Batista porque ele batizava as pessoas.
Por isso que ele recebeu o nome. Atos 19, você vai encontrar 12 crentes que era batizado apenas no batismo de João. Qual era o batismo de João? O batismo de arrependimento de pecados. Mas João deixou muito bem claro, tá, que ele batizava as pessoas com água para remissão dos pecados. Mas ele falou, ó, depois de mim vai vir um da qual eu não sou digno nem de desatar-lhe as correias de suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, Paulo chega numa igreja lá em Éfeso, capítulo 19 de Atos, ele encontra 12 crentes batistas, que eram batizados apenas no batismo de João, mas não eram batizados com o Espírito Santo. E o mais interessante é que Paulo chegou lá e falou assim, vocês já receberam o batismo com o Espírito Santo quando vocês creram? Aqueles 12 crentes falaram, nós nunca ouvimos falar que haja Espírito Santo. Paulo pergunta, então em que vocês são batizados? Nós somos batizados no batismo de João. Mas Paulo refletiu para ele, deixou claro para ele, que João ensinou sobre o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é dado de cima, por Deus. O batismo nas águas é feito aqui na terra, mas o batismo com o Espírito Santo vem de cima. O próprio Jesus falou, se eu não subir, o Consolador não vem. Agora, quando eu subir, eu vou rogar ao Pai que mande o Consolador. O batismo com o Espírito Santo você tem que buscar. Você tem que buscar. Eu fui batizado com o Espírito Santo no dia 9 de julho de 1985. 9 de julho de 1985 caiu num sábado. Eu fui batizado com o Espírito Santo e recebi 2 dons espirituais naquela noite. É muito importante. Tá, mas presbítero, me explica aí. Para que serve então o batismo com o Espírito Santo? Para que ele serve? Qual a importância que tem o batismo com o Espírito Santo na vida do crente? Qual é a importância? Ele é um revestimento de poder. Ele vai te ajudar você a vencer os dias maus. Revestimento, simplesmente. Amém? 2:1. O batismo deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha aqui, ó. Está confirmando o que já falamos lá atrás. Então, o batismo deve ser feito, efetuado, deve, é um dever, em nome das 3 pessoas. Volto a dizer, se você conhece alguém por aí que é batizado apenas em nome do Pai, está errado. Tem que ser batizado corretamente. Significa um batismo incorreto. Tá? Aqui está. O batismo em águas é realizado por homens. Também falei sobre isso aqui, né? Tá vendo? Também falei sobre isso. Mas com autoridade vinda do alto. A idade e o momento certo para vencer o batismo, então, estão intrínsecos na consciência de cada pessoa e nas normas regulamentares de cada igreja. Que com maturidade e equilíbrio conduzirão o melhor momento. Não tem uma idade determinada para o batismo. Tá. Qual é a idade determinada para o batismo? A Bíblia não fala uma idade determinada para o batismo. Isso aqui é uma regra de cada igreja em particular. Que fique bem claro que a idade mínima para se batizar alguém é uma regra adotada de cada igreja. É uma regra adotada de cada igreja. E deixando bem claro que a igreja pentecostais, ela não batizam criancinhas recém-nascidas. Não. Existe uma idade mínima. Nas igrejas pentecostais, a criança é apresentada e não batizada.
É uma diferença. Na igreja, a criança é apresentada só, não é batizada. Aí a idade para que a criança seja batizada vai de acordo com a regra de cada igreja. Tá? Na Assembleia de Deus tem uma regra de que idade a criança é batizada. Outras igrejas têm a sua regra. Então, cada igreja tem a sua regra e estabelece o seu limite, qual é a idade que uma pessoa pode ser batizada. Esse batismo recente nosso agora foi batizado um senhor de 80 anos. Tá bem? Foi batizado um senhor de 80 anos. E foi batizado um adolescente de 12 anos. Então, cada igreja tem a sua regra, filho. A Bíblia não colocou uma regra. Por que Jesus foi batizado com 30? Com 12? Por que Jesus não foi batizado com 12 anos? Com 12 anos ele estava lá no meio dos doutores. Estava lá. Mas Jesus ia cumprir a regra do batismo para deixar o exemplo para todos. E por que ele foi batizado 18 anos depois? Onde estava ele nesse período que ele não foi batizado mais cedo? Mas Jesus foi apresentado como criancinha lá no templo. Lembra? José e Maria levou ele lá e o sacerdote Simeão apresentou ele lá como criancinha. Depois você vê Jesus com 12, depois você só vai ver Jesus com 30. Mas ele foi batizado, ele cumpriu, tá, a regra lá também. Então tá, aqui está. Não ter uma idade determinada para o batismo é fundamental que a pessoa a ser batizada saiba distinguir entre o certo e o errado, entre o justo e o injusto, entre o bem e o mal, entre o verdadeiro e o falso, e tenha consciência de que é pecado e necessita de perdão dos pecados. Na instrução de novo convertido, que é um preparatório para o batismo, nós ensinamos muita pessoa. Eu levei várias pessoas ao batismo já. E vou levar mais agora. Então eu ensino para eles o que é batismo, para que serve o batismo. Tá? Lá no tanque batismal, que é chamado tanque batismal ou batistério, né? Tem igreja que tem o batistério, que é um tanque batismal dentro da igreja. Mas existem igrejas que batizam no rio. Tá correto? Tá também. Desde que seja executado o batismo por imersão ou submergir. Desde que cumpra esses atos aqui. E lá no tanque batismal ou no batistério, o pastor ele pergunta aos novos crentes, novos soldados: vocês aceitaram a Jesus como Salvador? Eles têm que responder sim. Vocês estão dispostos a obedecer a norma da igreja? Sim. Então, mediante isso, vocês serão batizados em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Tá? Aí, ó, observa um detalhe. Ó, o batizador, ele vai segurar a mão da pessoa nesse formato, tá? Vai colocar uma mão aqui, ó, segurando o recém-batizado lá, que vai ser batizado. Segura com a mão dele tem que estar assim, então ele segura aqui para firmar. A outra mão ele coloca no colarinho aqui, ó, para não deixar a pessoa se afogar. Aí ele emerge a pessoa na água e tira. A partir daquele momento a pessoa levanta em novidade de vida. O velho Adão é sepultado. Daquele momento em diante é contado a vida dele como se fosse zerado um cronômetro novo. Ele é nova criatura, então é contado. Todos os pecados que ele cometeu para trás foram sepultados. O velho Adão foi sepultado. Agora tudo que ele fizer é contado dali para frente. A Bíblia diz assim, ó, dos seus pecados não me lembrarei mais, porque eles foram lançados no mar de esquecimento. É contado dali para frente. A sua vida agora é contada dali para frente.
Atrás não. Parte 2.2. O batismo é um símbolo público de conversão. O que é conversão? Mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de postura. Agora você vai mostrar para a sociedade que você é uma pessoa diferente. Se você roubava, não rouba mais. Matava, não mata mais. Fumava, não fuma mais. E assim vai. É um ato de conversão. Batismo é um ato público visível de fé. O batismo não lava pecados. E fique bem claro. O batismo não lava pecados, pois fomos perdoados pelo sacrifício de Jesus na cruz. Então, o batismo não lava pecado. Porque lá na cruz, os nossos pecados já foi perdoado. Jesus já perdoou lá no Calvário nossos pecados, tá? Mas é elemento simbólico da conversão. Quando descemos as águas batismais, demonstramos publicamente a nossa decisão de sermos sepultados com Cristo. Quando saímos das águas, estamos ressuscitando com Cristo como uma nova criatura. Romanos 6, 3 ou 4. O batismo deve ser por imersão, que simboliza o sepultamento. Fomos sepultados juntamente com ele no batismo. Ninguém se sepulta sobre a terra, mas debaixo. 2, 3. Ao ser batizado, Jesus deixou o seu exemplo. Qual exemplo? Que todos devem fazer o mesmo. Ele falou, ó, assim como eu fiz, façai-vos vós também. Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, Marcos 1, 9 ao 11, como exemplo para nós. Jesus não precisava ser batizado, porque não necessitava de arrependimento, pois não tinha pecado, mas batizou-se para que se cumprisse toda a justiça. O batismo de Jesus foi para identificar-se com aqueles cujos pecados ele tinha vindo carregar. O batismo de Jesus marca o início de seu ministério público. Ele precisava? Não. Jesus tinha pecado? Não. Jesus precisava se converter? Não. Jesus precisava se arrepender? Não. Nós precisamos? Sim. Aí está a grande diferença. Parte 3 e última da lição. O que nós vamos abordar lá? Vamos lá. É o terceiro questionário, o terceiro objetivo. Ó, mostrar que o batismo é crer em Jesus e arrepender-se. É crer em Jesus e arrepender-se, que é exatamente a parte 3 e última da lição. A palavra arrependimento, ela vem de onde? Ela vem do grego, significa metanel, que significa mudança de mente, mudança radical de conduta e de atitude. Ó, arrependimento é mudança de mente, mudança de atitude, mudança de conduta. Opa, eu me arrependi, então agora eu tenho uma outra conduta. Eu não posso mais ser aquela pessoa lá atrás, não. Não, eu não posso mais ser aquela pessoa, não. Não, agora eu tenho uma nova identidade com Cristo. Não posso ser a mesma pessoa, não. O batismo pregado por João é o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. O arrependimento é reconhecer o pecado, sentir tristeza pelo pecado, confessar o pecado e mudança de vida. O batismo deve ser de livre e espontânea vontade. Entendeu? Você não pode forçar ninguém a se batizar. Que você está forçando alguém a mudar, a deixar uma vida anterior. Para que alguém deixe a vida anterior, a pessoa mesma é que tem que se decidir. Eu me decidi há mais de 40 anos atrás. Ninguém me forçou a nada. Eu não fui forçado. Eu tive uma escolha. Eu já vi muitas pessoas que passou pela instrução de novo convertido e o batismo era no mês seguinte e a pessoa não se batizou, deixou para o outro. Por quê? Porque a pessoa ainda não estava apta a descer o batismo. A pessoa fez certo? Sim.
Não é vergonha você estar próximo de descer as águas, passou pela instrução e no dia do batismo você decide não ir. Gente, é uma decisão livre. É porque a pessoa não se sentiu bem ainda para descer naquele dia pelo batismo. Então, não podemos também forçar a pessoa. Tem que ser de livre e espontânea vontade, tá? 3.1. Uma profissão de fé só é a palavra de Deus. Muitas igrejas a usam em um discipulado anterior ao batismo, né? Ou seja, as pessoas ensinam antes de batizar. É por isso que é bom ter a instrução de novos convertidos, onde você vai ensinar, vai tirar toda a dúvida. O novo convertido vai te perguntar. O novo convertido vai te perguntar. Gente, é muito importante o novo convertido fazer perguntas no dia da instrução, tirar toda a dúvida. Pode ser que ele tenha uma dúvida e ainda não está apto para batizar. É por isso que tem a instrução para ensinar e esclarecer passo a passo. Isso é importante, tá? Eu, quando dei instrução nas pessoas que eu levei ao batismo, eu ensinei muito bem a eles na instrução para novos convertidos. Por quê? Porque vai ser perguntado aí lá, vocês participaram da instrução de novos convertidos? Sim. Se você não dá a instrução de novo convertido, como é que você vai batizar uma pessoa de qualquer maneira? Gente, é um preparatório para o batismo. Tem que ensinar. Então está aqui, o 3.1. É uma profissão de fé que significa uma declaração pública de alguém que faz das suas crenças e dogmas religiosos. Além dessa profissão de fé inicial, os cristãos, tá? Resumindo bem o tópico 3.1. O 3.2, uma profissão de fé sobre a igreja, onde ele aceitou, onde ele se converteu. Algumas perguntas sobre a profissão de fé são realizadas na hora do batismo. Isso aqui praticamente eu já falei lá atrás. Vocês aceitaram Jesus como Salvador? Sim. E são dispostos a obedecer todas as normas e doutrina da igreja? Sim. Isso é perguntado lá. É exatamente o que está falando aqui, ó. É um rápido culto para novo convertido antes do batismo. Ou seja, o pastor está fazendo um culto rápido e curto para os novos convertidos no dia do batismo. Isso aqui é feito quando, presbítero? No dia que a pessoa está descendo as águas lá, é feita uma pergunta antes dele ser imergido e não depois. Que pode ser que alguém desista naquele momento de batizar. Já aconteceu já, da pessoa chegar até o tanque do batismo e não batizar. Já aconteceu muito, vai acontecer muito ainda. Então, é exatamente o que está aqui, ó, no 3.2, que eu já li, tá? Já li. E outra coisa que é importante também, gente, a gente ensinar ao novo convertido. Talvez muita gente não ensina aos novos convertidos. Tá. A partir do momento que a pessoa foi batizada ali nas águas, no dia do batismo ali, ele já participa da primeira ceia. Mas você deve ensinar a esses novos crentes a ser dizimista, porque senão eles não se tornam dizimistas, não dão dízimo. Quantos crentes novos e velhos não dão dízimo? Por quê? Não é ensinado para ele que ele precisa ser dizimista. Tem que se ensinar ao novo convertido que ele precisa dar oferta, que ele precisa ser dizimista. Senão, não adianta. Ele tem que ser fiel no dízimo, ele precisa ser fiel nas ofertas alçadas. Tá? Ele deve participar da ceia regularmente. Né? Ele vai participar da ceia, ele participa um mês e fica 10 meses sem participar. Não, ele tem que estar regularmente na ceia. Lógico, e cada igreja tem um dia determinado para a ceia. A nossa é segundo domingo nas congregações, em todas. Então, todo segundo sábado de cada mês é realizado a ceia nas congregações. No quarto domingo de cada mês, todas as congregações elas vão se juntar na igreja central para participar da ceia lá. Mas, presbítero, eu já participei da ceia na congregação. Eu tenho necessidade de participar da ceia na igreja sede no quarto domingo. Filho,
Você pode participar de 2, 3 ceias se quiser, não é nenhum pecado nenhum. Eu aconselho você, eu já tomei na congregação, eu não preciso tomar na sede. Filho, eu tomo ceia na congregação e tomo na sede. Nenhum problema. É lógico, não deu para você tomar na congregação porque você estava trabalhando. Aí você tem a segunda opção, que é tomar na igreja central. Mas tem uns que não dá para tomar na igreja central. No quarto domingo, é lógico, que vai procurar uma das congregações e mais próximo vai tomar também. Você pode tomar tranquilo, não é nenhum pecado não. Aconselho você a fazer isso, tá? Porque é muito importante. 3 e último, uma profissão de fé sobre a própria vida. Essa é uma profissão ou uma declaração pública de alguém que faz os seus princípios, valores e crenças. Normalmente são os momentos em que os novos crentes reafirmam sua fé em Jesus, que veio ao mundo para nos salvar. Né? O batizando deverá responder positivamente às perguntas sobre a sua vida. Vocês estão conscientes e se comprometem? Isso aqui, novamente, está dizendo a mesma coisa que é feito dentro do tanque batismal. Portanto, hoje, o que eu falei? Hoje, o que o presbítero Edivaldo falou? Lição de número 1, ordenanças para crer e descer as águas batismais. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja. Não se esqueça, se inscreva no canal, ativando o sininho das notificações, deixando um comentário a respeito da lição, tá? Deus te abençoe sempre em Cristo Jesus. Até a próxima. Graça e paz.